hoje eu queria entender Bolsonaro, sabe? Bolsonaro teve uma votação grande durante o período eleitoral, porque foi eleito, principalmente e, naquele momento que o país estava com a decepção com a esquerda, porque a gente tem que deixar bem claro que muita gente que votou na esquerda votou em Bolsonaro, com as decepções, a questão de escândalo, aquela coisa toda. Depois viram que muita coisa lá da Lava Jato, a Lava Jato existiu, não tem a sombra de dúvida, já repeti isso 10 mil vezes, mas muita coisa foi direcionada para, se eu sentir, os algozes lá do Sérgio Moro lá, aquela coisa toda, como vocês já sabem já. Agora, Bolsonaro teve muitas vezes eu entendo que Bolsonaro é um psicopata, assim. Meu ruim de tudo isso. É louco. Eu tenho que entender, cara. Como é que o cara recebe um país com oportunidade de tocar, de unir as pessoas, de unir o país, de fazer um bom governo, já que teve lá uma massa de votos interessante, joga tudo fora e começa com um discurso louco, as narrativas perturbadas, levando o pessoal a... Bolsonaro foi o dilacerador de muitas crises em famílias. Eu conheço gente em famílias que até hoje são intrigados por causa do Bolsonaro. Amigos que foram perdidos. Isso nem em outros tempos, quando as pessoas votavam em Fernando Henrique ou em Lula, coisa e tal. Nunca ouvi isso. Então, sim, parece que um sentimento, não, vamos aqui inflamar a guerra, porque guerra entre as pessoas que é importante. Quanto mais sangue, quanto mais conflito, melhor. Eu queria entender. Essa semana eu estava observando Reinaldo Azevedo, com entrevista com o João Dória, que foi ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. Ele disse que Bolsonaro, os livros de história dos grandes psicanalistas vão tentar, vão ter que desmembrar isso aí, né? Absorver aí, se aprofundar nisso. De quem foi Bolsonaro, por exemplo, mesmo. Ele estava falando que no processo da vacina, o Bolsonaro só liberou a vacina depois que o governo de São Paulo conseguiu já estar aplicando a vacina às pessoas. E os estados desesperados na época, pedindo vacina ao estado de São Paulo para aplicar nas pessoas. E o João Dória dizia a verdade, porque vocês querem que abra tudo, cadáveres não compram, cadáveres não vão a shopping, cadáveres não vão a restaurantes, cadáveres não se divertem, porque as pessoas iam morrer. Você tem uma ideia para a liberação da Anvisa, da liberação da vacina, né? Da vacina lá do governo de São Paulo, que foi ali pela Instituto de São Paulo, pelo Butantan, e começou, sim, uma verdadeira guerra para não se livrar. Teve que o governo de São Paulo entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, e essa ação foi que deu a decisão, foi até o já aposentado, o Lewandowski, dizendo para que a Anvisa decidisse, ficava procrastinando, pedindo coisas que não tinham nada a ver com os ensaios, né? Porque clamando do Bolsonaro lá, porque o pessoal lá estava sem autorização da Anvisa, veja só, de analisar a vacina do governo de São Paulo. Tá? E ficou aquilo ali, procrastinando, as pessoas morrendo. E eles, eu nunca vi um negócio desse. Teve que a justiça se impor naquela época. O pessoal fala muito do Supremo Tribunal Federal, mas você saiba que a gente está vivendo isso aqui hoje porque o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal foi que impôs ao governo federal a se posicionar sobre a vacina, comprar as vacinas, liberar a vacina do governo de São Paulo. Porque senão a gente não estava morrendo, não morreu, não ia morrer só 700 e tantas mil pessoas, não, que já foi um número terrível. A gente foi um dos países, grandes países, que mais morreu gente, por causa do negacionismo. Então, eu não sei não, Bolsonaro para mim não é um cara normal, não é um cara normal. Aquilo ali não é um cara normal. Você não pode sentar com um cara que radicaliza tudo, que não tem o mínimo de ter diálogo com ninguém, que ele, você, quem é seu inimigo tem que matar. Ele é do tipo do cara seguinte: ah, você não gosta de mim não, não concorda com meus pensamentos não, então manda matá-lo. Se ele fosse um ditador, é dessa forma. Aí fica essa conversinha, não, joguei nas 4 linhas. Que jogou em 4 linhas de nada? Pintasse e bordasse. Né? Tinha convicção que ia ganhar a eleição de novo, não ganhou.
né? E ficou lá querendo ver se existia alguma luz lá nas Forças Armadas. Aí alguns fez, mas não teve muito êxito, para querer dar um golpe de Estado. E quem quiser passar pano, passe. Eu não passo pano nos outros governos, não passo pano no governo de esquerda. Por que eu vou passar pano em Bolsonaro? Não é, gente. Essa é a grande verdade. Aqui para nós, eu repito novamente, já repeti isso várias vezes. Eu não quero ter um líder como Bolsonaro. Eu não quero ter um líder como Bolsonaro, se eu fosse direito. Então, acho que é bom as pessoas. O que é que eu poderia muito bem deixar de votar no candidato assim mais de centro-esquerda e votar no candidato de direita, um cara equilibrado, que observasse as pessoas, que tivesse sentimento de humanidade. Para mim não tem dificuldade nenhuma, não. Sabe por quê? Porque ideologia partidária no chamado Brasil é tudo ideologia mentirosa. Então, eu quero ver quem é que vota aqui, né, em estatuto para, eu sou do fulano, né? Ainda tem uns regulamentos aí desses partidos de esquerda, do PT ainda tem ainda, o estatuto, é muito severo nisso. Mas dos partidos de centro e direita, cada um na sua convicção, cada um na sua zona de apoio, né? Na sua zona de conforto. Essa é a grande verdade. Então, Tássio, aqui para nós, Bolsonaro foi uma decepção, no meu entendimento, para os deles, porque ele teve tudo para ser um bom governo. Todas as condições foram dadas a Bolsonaro para ter. Todo mundo apoiava, de imprensa a judiciária, todo mundo apoiava Bolsonaro. O PT estava fadado a ser extinto. O povo dizia assim: ó, o PT acabou-se, esquece esse negócio. Então, quem foi que fez isso tudinho? Com o péssimo governo que Bolsonaro fez, com essas pautas loucas que Bolsonaro criou, com essa incompetência que ele teve como ministro. Um cara que não conseguia ir para outros países para ter conversações bilaterais com outros países, conversações econômicas. Uma coisa que o João Dória disse também, ele quando chegava no, no, nos grandes encontros bilaterais econômicos para investimentos, né? E o que é que acontecia? As pessoas diziam: teu país lá está lá dilacerando, não tem nenhuma política lá de preservação ambiental. E o pessoal dizia que ele falava com ele como se ele fosse o presidente da República. Não, mas eu não sou o presidente. Mas em São Paulo eu faço diferente. Era uma luta, porque a turma não queria investir. A turma não queria investir por causa do próprio Bolsonaro. Não era à toa que ele, quando ele chegava, né, para outros países, ficava lá isolado sem saber com conversar, porque não tinha o que conversar. Não tinha concepção de mundo, visão de mundo, né, visão econômica das coisas. Não sei. Então, para mim, assim, é uma coisa que os historiadores, daqui a 20, 30 anos atrás, vão fazer algum estudo muito bem aprofundado do que já o Bolsonaro é. Como é que ele pensa. Né? É um negócio esquisito. As pessoas podem até não gostar do que eu estou falando. Estou falando uma coisa equilibrada. Estou falando com muita tranquilidade. Muitas vezes eu fico sem entender. Pô, por que esse cara fez isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Durante a pandemia, ele tinha uma proposta lá do Paulo Guedes de R$ 200. O Paulo Guedes levou um cacete arretado para o pessoal que parou as atividades econômicas. Né? O cara que vendia cachorro-quente na rua, coisa e tal, o pequeno comerciante, precisava sobreviver. O Congresso aprovou 500 e ele pagou 600. Veja só, ele teve a capacidade, não, vamos botar. E ao mesmo tempo ele ia para a TV ou para redes sociais e metia o cacete, esculhambava todo mundo. Eu digo, não estou entendendo. Ele libera o dinheiro, esculhamba todo mundo. Liberou dinheiro para prefeito Afole. Na pandemia, quem mais liberou dinheiro foi o governo federal. Diga-se passagem, ajudado pelo Supremo Tribunal Federal. Que a gente tem que ser justo, com o orçamento de guerra, para que ele não tivesse problemas depois com as prestações de contas dele. Foi o próprio Supremo que orientou ele através de uma mente. As pessoas queriam ajudá-lo. Vê a história verdadeira que foi assim. As pessoas queriam ajudar. Do dia para a noite ele enlouqueceu e meteu. Bicho, então a esquizofrenia aguda que ele tinha. Eu estou fazendo tal, não estava com um demônio dentro dele. Então, eu não entendo. Eu queria entendê-lo até hoje. Muita gente vai morrer e não vai entender. Eu acho que eu vou morrer, quando estou velho já, vou morrer e não vou entender. Mas isso aí. Já que o que mais me chocou durante a gestão de Bolsonaro foi a troca de secretários de saúde durante a pandemia. Do Ministério, do Ministro de O Saúde. Ministério, durante a pandemia, isso que me trazia mais, assim, que me chocou mais, porque era o período que estava estressante, de medo, né, de frustração, era um misto de emoções que o brasileiro estava passando e vinha-se aquela troca. O ministro falava algo de manhã, e à tarde já era outro ministro, aí à noite ele já falava outra coisa totalmente diferente do que os ministros estavam falando, e a gente ficava aí nesse vai e vem, sem saber o que era verídico, né?
Não, botaram um ministro uma semana, botaram para fora na outra. O ministro tinha que sentar, ter uma conversa para negar. Não, não existe negócio de vacina, não. Vamos aqui, todo mundo na base da cloroquina. Ele teve uma rapidez tremenda em comprar não sei quantos milhões, 90, 100 milhões, só de cloroquina, de um remédio que não fazia efeito nenhum. Pelo contrário, podia dar até um efeito colateral e matar as pessoas. Ele virou até Sim, médico. Bolsonaro virou médico, gente, na época. É porque as pessoas sim. esquecem. Ficava com a caixa de cloroquina, tome cloroquina, aqui todo mundo. Ele virou médico, era uma loucura. Eu lembro do tempo da ivermectina, eu tenho amigos que Sim, tiveram aí, remédio para matar né? verme de boi. Não, Era eu tenho amigos, para Raquel, matar remédio de que gato, hoje eles fazem matar verme de gato. tratamentos por conta que prejudicou os rins e o fígado. Claro, E claro, teve aquilo é hepatite. cuidado para animal, aquilo é para gado. Aquilo é para gado, gente. Pois várias pessoas que meteu o pau, tomar um amigo meu, inventou tomar, eu vou tomar aquilo, cloroquina, vai dar bom. Tá lá, com um problema no fígado terrível. No Sim, médico, deram o laudo, ele só, você está com problema porque você tomou esse remédio. Esse médico foi, quem foi que orientou esse remédio? Dentro da pandemia. Muita loucura desse tipo. E muita gente indo nessa onda. Misericórdia, Senhor. Podia ter pessoas que é, tomaram, não aconteceu nada. Podia ser sim. Mas não tinha benefício nenhum. Quem isso, salvou essa pessoa? A gente só está aqui. Eu só estou conversando aqui sem máscara, você sem máscara, você na sua casa, fazendo suas compras, que foi para a feira de São Vicente, que voltou, que foi para o supermercado, por causa da vacina. Foi a do mesmo vacina. jeito, quando ele lançou lá a vacina que ninguém tomasse vacina, a gente sabe que tem as pessoas Ia virar anti-vacinas. jacaré. Não, e isso desencadeou, lembra que desencadeou lá aqueles antivacinas, que, meu Deus do céu, Negacionista. foi uma tremenda, um tremendo rebuliço, um tremendo problema, porque aí não queriam tomar outras vacinas também, e as pessoas da saúde, né, tiveram esse problema. Justamente. Assim, não, são coisas que você fica assim sem saber o que falar. Era loucura, e muita gente caía nessa onda, não, vamos tomar vacina. Negacionistas, se tinha um ou dois, foi triplicado. Gente com as teorias loucas, não é isso? A gente dizendo que você poderia aplicar, eu esqueci até o nome, ozônio em você, nas partes mais íntimas suas, porque a partir do ozônio tem aí na internet, você não ia pegar. E eu ficava assim, não, 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 o mundo está muito louco, cara. O mundo está muito louco. Então, Bolsonaro é um cara de estudo assim, de tudo que não é certo e que é errado. De tudo que é assim, olha, vai por esse caminho, ele ia por outro. Não, o caminho certo é esse, eu vou por outro. Olha, para nadar, ele não ia nadando, ele ia a pé. Aí morria afogado. É para caminhar, não, ele não queria caminhar, ele queria nadar. É tudo o contrário, uma loucura.